Olá, aluno! Eu sou o professor Ricardo e vamos analisar as cruzadas e o renascimento comercial e urbano. Vamos nessa? Vamos entender esse cenário? Olha aqui no nosso material. A primeira lógica fundamental sobre este cenário é compreendermos que agora estamos entrando no que é conhecido como Baixa Idade Média. Baixa Idade Média. O que está acontecendo nesse cenário? Nós estamos tratando dos séculos XI até o século XV. E o que está acontecendo por aqui? Nós tratamos na Baixa Idade Média sobre a crise do sistema feudal. Tratamos sobre a crise do feudalismo e, ao mesmo tempo, toda vez em que começa um processo de crise, uma nova lógica está surgindo na história. Então, a crise do sistema feudal, a crise do feudalismo, estabelece nesse cenário o início do capitalismo. Então, nós temos uma lógica dupla no que conhecemos como Baixa Idade Média. Que lógica dupla é essa? A crise feudal, por um lado, o início do capitalismo, por outro lado. Então, essa dupla característica se estabelece a partir daqui. Muito bem. Para entendermos, então, este cenário da Baixa Idade Média, nós temos os tópicos nesta aula. Ou seja, o que vai acontecer nesse cenário? As cruzadas, o renascimento comercial e também o renascimento urbano. Da onde que veio as cruzadas? Houve uma crise feudal já no século XI. O que começou a estabelecer a crise do feudalismo no século XI? Aconteceu neste cenário, no século XI, o fim dos ataques bárbaros. Então, os ataques bárbaros cessaram. Por que isso aconteceu, caro aluno? Os bárbaros pararam de atacar a Europa por alguns fatores importantes. O primeiro, depois de mais de 200 anos de ataques, começaram a aprender os europeus ocidentais cristãos como sobreviver a tais ataques. Então, eles começaram a identificar as técnicas militares. Segundo, parte desses ataques bárbaros geraram, com o passar do tempo, um contato dos bárbaros com os cristãos. Então, essa relação de miscigenação fez com que, com o passar do tempo, os ataques também cessassem. E para completar, os próprios ataques bárbaros começaram a diminuir o interesse dos bárbaros em atacar. Por exemplo, os vikings passaram a se assentar em territórios variados, como, por exemplo, boa parte do que é a Inglaterra, a Escócia, a região da Grã-Bretanha e até mesmo ocuparam a Islândia. Então, o que isso gerou? O fim do interesse pelo desejo de ataque. Claro que no começo você tem um desejo muito maior e o sucesso desses ataques gerava um interesse maior. Com o passar do tempo e os insucessos que começaram a surgir pelo aprendizado daqueles que sofriam ataque de como sobreviver, isso gera, com o passar do tempo, desinteresse para esse ataque. Muito bem, outra lógica significativa, outra lógica importante que também se estabelece quando essa crise se inaugura, é que com o fim dos ataques bárbaros, você começa a ter dois problemas. Qual é? A crise, ela se associa a um crescimento populacional de um lado e do outro lado, o que você tem? Uma produção feudal que é estática. Ou seja, é uma produção bastante limitada. Eles não tinham uma lógica feudal de aumento de produção, de aumento de produtividade. Então, o que isso gera? Você tem a população que cresce e a produção que não atende a essa necessidade. Consequentemente, quais são as possíveis soluções?
Ou você cria mecanismos para a eliminação desse excedente populacional, ou você cria a dinamização. Dinamização do quê? Dessa produção. Perceba o seguinte, você está criando um movimento que precisa levar a população para outros territórios, você precisa dispersar essa população, é essa eliminação importante que precisa se desenvolver, ou o que você deve estabelecer? A dinamização dessa produção. Ou você deve criar o que nós chamaríamos hoje de capitalismo. Então, a lógica das cruzadas vem daqui, ó. As cruzadas é um movimento que está associado a isso, a eliminação, ou pelo menos a dispersão desse excesso de gente. Cuidado, caro aluno, cuidado. Quando nós falamos das cruzadas, você precisa entender muito claro que esse é um movimento amplo, que está relacionado a esse contexto. Sabe o que isso significa na prática? Deixa eu arrumar minha luzinha aqui para você. Sabe o que isso significa na prática? Que as cruzadas, elas se estabelecem a partir de uma lógica econômica. É um movimento expansionista. Você tem uma marginalização muito grande que se estabeleceu na Europa com o aumento da população. Você tem muita gente dispersa, muita gente indo para outros lugares. Muita gente com fome, com miséria. E aí o que acontece? Você precisa levar essa população à expansão. Agora, por outro lado, o que isso gera também? Além de ser um movimento expansionista, é, em paralelo também, um movimento religioso. Chama-se cruzadas, por exemplo, porque eles vão rememorar a história de Constantino com a cruz. Que história é essa de Constantino com a cruz? A história de Constantino era de que quando ele foi reunificar Roma, ele teria tido um sinal dos céus, de que com este símbolo ele venceria. Constantino levou a cruz e venceu. Então as cruzadas trazem esse mecanismo. Vamos levar a cruz e vencer. Não é à toa que alguns levavam inclusive no peito, fazendo uma grande cruz. A ideia, o cenário, a visão é de que com ela eles venceriam quem quer que fosse. Teriam força, teriam desenvolvimento, teriam a glória de Deus. Era a ideia de que Deus estava trazendo a eles a vitória, que Deus estava trazendo a eles força. Este é o cenário importante, este é o cenário significativo. E aí, o que acontece? Em 1095, começam as cruzadas. Qual é a lógica que o Papa estabelece? A reconquista da Terra Santa, ou seja, Jerusalém. Cuidado que as cruzadas é um movimento expansionista cristão de caráter militar, de combate ao infiel, tendo a cruz como símbolo. O infiel foi, nas cruzadas principais, os muçulmanos, também chamados de sarracenos. Se estabelece, por exemplo, a cruzada contra os muçulmanos, tanto para Jerusalém, e aí foram 8 cruzadas nesse cenário, como também se estabelece a chamada Guerra de Reconquista. Essa Guerra de Reconquista vai se desenvolver para vencer os muçulmanos no território ibérico, Portugal e Espanha.
Então, são dois lugares importantes, são dois lugares significativos. Agora, esse infiel pode ser outros grupos também. Por exemplo, na França, eles vão enfrentar outros grupos dentro dessas cruzadas. Eles vão promover ações, eles vão promover ataques em áreas variadas. Essa é a lógica das cruzadas. Claro que Jerusalém era importante porque, inclusive, tratava de uma lógica extremamente importante. Que lógica era essa? É um lugar simbólico da fé cristã, da cristandade. No mapa, nós temos as cruzadas dos reis e nós temos os contra-ataques muçulmanos. Saladino foi o mais destacado líder muçulmano nas cruzadas. A primeira cruzada, por exemplo, os cristãos conquistaram Jerusalém. Na segunda, foram dominados pelos muçulmanos. Na terceira, houve uma negociação. Aqui mostra, por exemplo, o Frederico Barba-Ruiva, ou Barbarossa, mostra o Ricardo Coração de Leão, mostra o Felipe II, o Augusto, todos eles nesse cenário. Perceba que você tem movimentos que se estabelecem em cenários variados, em relações variadas. Você tem alguns que são por terra, você tem outros que vão pelo Mediterrâneo. Dessas cruzadas, o que nos é mais importante, sem dúvida nenhuma, foi a quarta cruzada, que as cidades do norte da Itália, Gênova e Venécia, patrocinaram a reconquista do Mediterrâneo. A reconquista dessa região, o Mediterrâneo. O Mediterrâneo era dominado pelo comércio muçulmano no cenário medieval. E aí essas cidades conseguem promover a reconquista, um processo de transformação, um processo de controle desse território. É inegável que as cruzadas geraram uma mortandade muito grande. É inegável. Agora, elas conseguiram também estabelecer a reconquista do Mediterrâneo. Essa reconquista do Mediterrâneo, a navegação cristã, estabeleceu um grande cenário de mudança. Por quê? Porque aqui surge o renascimento comercial e também o renascimento urbano. A Europa volta a ter a possibilidade da dinamização comercial a partir daqui, a partir desse cenário. Então, as cruzadas, elas acabam trazendo, então, um desenvolvimento extremamente importante, extremamente significativo, extremamente amplo nesses cenários. Muito bem. O que a abertura do Mediterrâneo vai gerar? Rotas de comércio. Observe este nosso mapa. Sabe que começa a se desenvolver na Europa de uma maneira muito significativa? Rotas de comércio de produtos, por exemplo, trazidos do Oriente. É que a história do contato das cruzadas não é só uma história de destruição. Para muitos era uma história de destruição. Para muitos era uma história também de fé, daqueles que acreditavam que lutavam pelo perdão de seus pecados. Agora, para outros, era também oportunidade de negócios e de conhecimento. Os muçulmanos ajudaram e contribuíram em grande medida para muitos conhecimentos científicos da Europa, nessa baixa Idade Média e na transição feudo-capitalista. Outra questão importante, bastante significativa, é que começou a crescer o comércio de produtos que nós chamamos de especiarias. Temperos apareceram nesse cenário. Temperos variados. As especiarias são isso, temperos variados. E aí, o que vai acontecer nesse cenário? Com esses temperos, a Europa vai dinamizando rotas de comércio, que é o que o nosso mapa mostra. Rotas crescem por aqui.
Você tem uma rota que vai ficar muito famosa, inclusive no imaginário europeu, a famosa Rota da Seda. Mas você tem outras rotas muito importantes, como, por exemplo, a Rota de Champagne, que é a grande rota terrestre de interligação na Europa. Você tem a Rota do Mar do Norte e, claro, a Rota do Mediterrâneo. Essas rotas comerciais, elas crescem, elas se desenvolvem, elas são valorizadas. E aí, nesse cenário, caro aluno, você precisa entender que nessas partes das rotas vão surgindo as feiras medievais. O que eram essas feiras medievais? As feiras eram espaços extremamente importantes, significativos de comércio, de produtos variados, de relações variadas, que se estabeleciam, que se mantinham, que se desenvolviam a partir daí, que cresciam bastante, inclusive. Feiras apareciam de uma maneira muito importante. Dentro dessas feiras, você começa a ter um interesse cada vez mais numa atividade bancária. Bancos vão aparecendo. Sabe por quê? Você não tinha uma monetarização ampla. Você não tinha uma monetarização extremamente significativa. Então, o que isso gerava? Essa ausência de monetarização mais ampla acabava fazendo com que os bancos se desenvolvessem. Você manda uma ordem de pagamento que vai ser transmitida com o passar do tempo, que vai ser trazida e retransmitida ao longo do tempo. Muito bem. A partir daí, sabe o que isso vai desenvolvendo? O comércio em união. O comércio trazendo união e força dentro de dinâmicas cada vez mais importantes. Além das feiras, você passa a ter a monetarização. E isso vai se tornando significativo. Agora, quem produz esse comércio? É o mundo urbano, as cidades. Aqui você precisa lembrar que as cidades, elas se estabelecem em torno de áreas fortificadas. O burgo estava ligado a isso. O nome de burgo para as cidades vem disso, de uma fortificação para essas cidades, de uma fortificação importante. Agora, o que essas cidades elas estabeleciam? Elas eram ao mesmo tempo um centro de produção e de consumo. O que a cidade consome? A necessidade de abastecimento que vem do meio rural. O que é esse centro de produção? A cidade produz o artesanato. Agora, claro que em paralelo ao artesanato, o que você tem mais na cidade? O comércio. Então você tem uma lógica produtiva do artesão e você tem uma lógica comercial. É dentro desse comércio que se estabelece o modo de vida burguês. A burguesia que cresce e se estabelece. Sobre esse artesanato na produção, nós precisamos ter claro aqui que surgem as corporações de ofício. Eram associações de um mesmo ramo profissional. Então, associação do sapateiro, associação do ferreiro, associação do alfaiate. E qual é a lógica? É estabelecer o controle da produção e da quantidade de produtos, além dos preços e salários. Você tinha uma hierarquia, o mestre, o oficial, o aprendiz e, de vez em quando, o jornaleiro. Agora, preste atenção nisso. As corporações de ofício eram como que máfias. Eles estabeleciam a produção, eles têm um controle da produção, eles têm um controle do preço e eles impedem concorrência. Eles não permitem que haja concorrência, de maneira alguma. Então, sabe o que eles fazem? Se tiver alguém que queira ser sapateiro e não está na corporação de ofício, será atacado por eles. Cuidado que tem muita gente que fala que corporação de ofício é como sindicato. Não é nesse cenário.
Por que que não é um sindicato? Porque você tem um controle do próprio mercado. A lógica do sindicato que vai aparecer mais para frente é uma união dos trabalhadores, ou até uma união dos patrões em determinados momentos mais adiante. Essa é a lógica. Cuidado que as cidades, elas podiam formar ligas, guildas, ranças e se unirem ao longo do tempo. Outra lógica importante é que você tinha tipos de cidade. Você tinha a cidade franca, que era a cidade que tinha conquistado sua liberdade, não pagava imposto para ninguém, cidade livre. A cidade comuna, ela estava lutando pela sua liberdade. E a cidade real pagava impostos ao rei. Era obrigada a pagar impostos ao rei. Isso era bastante importante dentro das cidades. Outra lógica importante, por fim, que preciso ainda estabelecer a você, caro aluno, antes de irmos para os exercícios, é que há dois destaques importantes que se estabelecem nessa Baixa Idade Média, nos seus aspectos culturais. As universidades, espaços de saber que crescem, que valorizam o conhecimento, e segundo, as catedrais, que nesse cenário vão se desenvolver com o gótico. O gótico vai se tornando extremamente importante. O gótico revelava a grandeza de Deus e a pequenez do homem, dentro do forte desenvolvimento das cidades, do enorme crescimento que as cidades estabeleciam a partir daqui. A lógica das cidades é uma lógica, atenção a isso, de respirar certa liberdade se comparado ao mundo feudal, a vida do servo. A cidade respira certa liberdade se comparada às outras lógicas, se comparada às outras relações que se estruturam por aqui. Vamos aos exercícios? Nosso primeiro exercício. Vamos à leitura dele? A existência em Jerusalém de um hospital voltado para o alojamento e cuidado dos peregrinos, assim como daqueles entre eles que estavam cansados ou doentes, fortaleceu o elo entre a obra de assistência e de caridade e a Terra Santa. Ao fazer, em 1113, do Hospital de Jerusalém um estabelecimento central da ordem, Pascoal II estimulava a filiação dos hospitalários do Ocidente. A ele, sobretudo, daqueles que estavam ligados à peregrinação na Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa, ou seja, de fazer caridade primitiva, mas fortaleceu. Muito bem, o que o texto está tratando? Sobre a ordem dos hospitalários. E aqui você precisa entender que, em paralelo ao desenvolvimento das cruzadas, nós tivemos a lógica da ordem de hospitalários, da ordem dos templários, monges que vinham de monastérios e que decidiam ir para a luta, ir para a guerra, ir para a batalha. Então, dentro dessa lógica, organizações guerreiras se estabeleceram para as cruzadas e foram importantes. Era isso que o Enem cobrava nessa questão, a alternativa A. Questão 2. A ocorrência de feiras livres é observada em cidades brasileiras desde a época colonial, quando se destacaram a Feira de Santana e as de Sorocaba, Campina Grande, Caruaru, entre outras. Em cidades europeias, esses eventos econômicos e culturais se tornaram comuns a partir da Idade Média, com o renascimento do comércio e da vida urbana, quando se notabilizaram as feiras de Provins e de Troyes, na região de Champagne,
as feiras de Bruges e de Antuérpia, na região de Flandres, as feiras de Colônia, de Lubac e de outras cidades que constituíram a Liga Hanseática. Explique a partir daí. A. Dois fatores que contribuíram para o renascimento do comércio e da vida urbana no cenário europeu. E no item B, o significado das corporações de ofício que se desenvolveram nas cidades europeias. O que a gente precisa destacar aqui como fatores importantes para as cruzadas? Primeiro, você tem aquele cenário de crise, o aumento da população em comparação a um sistema produtivo limitado. Então, o que isso gera? Um excedente de população. E, ao mesmo tempo, já havia o fim dos ataques bárbaros. Então, qual é a lógica que se estabelece aqui? Você tem uma estabilização dos reinos e, ao mesmo tempo, você tem um crescimento demográfico em que a produção não atende mais. Outra lógica importante é o desenvolvimento do comércio, associada à tradição comercial das cidades, sobretudo do Mediterrâneo, na Península Itálica. Terceira questão importante, as peregrinações dos cristãos com o sonho de reconquistar os lugares santos, como sobretudo Jerusalém. Então, aqui 3, ele estava pedindo 2, né? Na nossa questão. Ó, 2 fatores que contribuíram. No item B, está perguntando sobre as corporações de ofício. Aqui você deve se lembrar que eram associações de profissionais de um mesmo ramo profissional com o objetivo plural de impedir concorrência, de controlar os preços, os salários e, a partir dali, estabelecer até mesmo uma ajuda mútua. Se um trabalhador da corporação de ofício ficasse doente, um operário dessas produções de sapato, por exemplo, um mestre ficou doente. O que acontecia? Outras corporações iam produzir um sapato a mais para garantir a cota daquele produtor e ajudá-lo num cenário de crise. Então isso significava uma relação extremamente importante, uma relação extremamente significativa a partir daqui. Vamos à questão 3? Aqui nós temos uma imagem trazida aqui do livro do Le Goff, grande medievalista, iluminura extraída, compilada por Hildon no século XIV. Podemos inferir, com base nas informações acima, que as cidades, e aí perceba que a imagem ela traz uma relação das cidades em vários aspectos, né? Em vários cenários. Você tem um aspecto da chegada do barco, por exemplo, trazendo o comércio. Você tem a entrada de gente, você tem a manutenção aqui da estrutura ligada às muralhas. Então, o que nós podemos analisar a partir daí? Alternativa B. Você tem uma lógica de uma mudança social muito importante. Por quê? As cidades se tornam centros comerciais com uma nova lógica econômica, social, a vida do burguês, a vida de quem se estabelece nessa cidade, se torna uma lógica bastante diferente. Questão número 4. A crise do sistema feudal motivou uma série de mudanças sociais e culturais, com o revigoramento do comércio e das cidades. O que nós podemos apontar a partir daí? Alternativa D, o crescimento do comércio do Oriente, as feiras que favorecem um novo grupo social, os mercadores e artesãos nas cidades. Alternativa D. Na questão número 5, por fim, nós temos uma imagem de Notre Dame e a pergunta pede para associarmos qual é o estilo da catedral. A alternativa correta é a alternativa E. Por quê? Porque está inserida num espaço que tenta demonstrar cada vez mais uma lógica da glória de Deus. Ela tem uma relação assimétrica,
Então, o que significa isso? Você olha para a catedral, ela tem aspectos que nem sempre são iguais de um lado para o outro. Mas o que elas revelam? A grandeza de Deus, a pequenez do homem e, sobretudo, o desenvolvimento do comércio no cenário da Baixa Idade Média. Por isso que na 5, a alternativa E é a correta. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!